Saudamos a todos, que tenham um bom dia e que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar conosco também aqui. Pode abrir as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 6. Nós vamos examinar a construção do Templo de Jerusalém. É uma história muito interessante, não é? 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 6, no versículo 1, ali diz o seguinte, vejam só. No ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, irmãos, Salomão, ele recebeu a incumbência de Deus, uma incumbência muito especial da construção do templo. Davi queria ter feito isso, mas Deus disse, não, teu filho vai fazer. E Davi fez o quê? Preparou quase tudo, muitas coisas de material que precisava, Davi havia preparado para a construção daquele templo. Vamos ver no verso seguinte, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e 20 de largura e 30 de alto. Isso quer dizer 33 metros de comprimento, 11 metros de largura e 15 metros de altura. É um templo, certo? No versículo 7, indo mais adiante um pouco, agora só preste atenção, que coisa maravilhosa. Essa passagem aqui me impressiona, me impacta muito. Ela é algo assim que talvez a gente hoje não esteja valorizando o suficiente. Mas vou ler aqui. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Antes de inaugurar o templo, havia reverência. No futuro lugar do templo. Isso diz muito para nós, não é? Diz muito. Vem a pergunta, mas por que tanta reverência? Vamos avançando, que nós vamos ver. Irmãos, aquele templo, ele era magnífico. Sabe por quanto ou quanto que custaria esse templo nos dias de hoje? 87 bilhões de dólares. Alguém faz ideia do que é esse valor? Então vamos trazer aqui alguns dados. Daria para construir 150 mil residências de boa qualidade. Ou seja, a cidade de Juí deve ter em torno de 25 mil residências. Daria para construir 6 cidades de Juí. No templo. Vocês podem imaginar o quanto tinha de ouro ali naquele templo, certo? Deus merece. Vocês vão ver o que aconteceu com esse templo, que coisa maravilhosa. Então, vamos para o versículo 11, 6, versículo 11. Agora, tratando a respeito da inauguração do templo, que levou 7 anos e meio para ser construído. Milhares e milhares de pessoas trabalharam para construir esse templo. E em 7 anos e meio ele ficou pronto. Agora vem a inauguração. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificaste, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Que maravilha! Eles construíram um templo de 87 bilhões de dólares aos valores de hoje. Agora eu pergunto, valeu a pena ter Deus habitando no meio deles? Que maravilha! Já pensaram? Ali está o lugar da habitação de Deus. Vamos adiante. Vamos agora para o capítulo 8, no versículo 6. Então vamos ver aqui ainda a respeito da inauguração do templo. O que foi feito aqui? Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. O que foi colocado dentro do templo no lugar mais sagrado? Os 10 mandamentos.
Mas por que os 10 mandamentos estavam no lugar mais sagrado, né? Bem onde se manifestava a presença visível de Deus. Vamos ler agora no versículo 10, 8, versículo 10. Tendo os sacerdotes saído, ou seja, depois que eles colocaram a Arca da Aliança naquele lugar, escutem bem o que aconteceu ali. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Deus entrou visivelmente na casa, e os seres humanos que haviam colocado a arca ali naquele lugar, tiveram que sair, tamanha era a glória de Deus, porque eles não suportaram. Irmãos, que obra que foi bem realizada, essa do Templo de Salomão. Antes disso, e nem depois disso, homem algum fez algo assim, na história da humanidade. E nunca mais se fará algo assim? Se fará. Mas não a construção de um templo, e sim a preparação de um povo para ser levado para o céu. Que só isso mesmo é obra superior a essa daqui. E nessa preparação desse povo para ir para o céu, a glória do Senhor se manifestará. Em forma do derramamento do Espírito Santo, que nós chamamos de alto clamor. Agora tem algumas curiosidades em relação àquele templo. Por onde andou aquela arca? E o que era o templo em todos os tempos, né? Bom, após as caminhadas no deserto, durante 40 anos, a tenda da congregação finalmente foi instalada em Siló, uma cidade bem centralizada entre as tribos do povo de Israel. E ali então foi a capital de Israel durante uns 300 anos, no tempo dos juízes. E ali estava também a Arca da Aliança. E toda a congregação se reunia em redor do templo. Eles não entravam no templo, não é? Eles se reuniam em redor do templo. E a tenda que foi construída por Moisés, e nela se encontrava a arca. Mas a arca dali foi capturada, ou seja, ela foi tirada dali de modo irresponsável por Salomão para vencer a guerra contra os filisteus. E os filisteus tomaram a arca na cidade de Afec. E agora a arca foi parar nas mãos dos inimigos. Eles usaram a arca como um amuleto, alguma coisa que dá sorte. A arca não devia ter saído do templo, porque a arca saindo do templo, onde fica Deus? E depois a arca foi instalada num outro templo, num outro lugar que chamava Nobe. Os filisteus devolveram essa arca, não é? E no lugar chamado Nobe. Mas antes disso, quando ela foi capturada pelos filisteus, 3 meses depois ela foi devolvida em um lugar chamado Kiriat Jearim, na casa de um servo fiel levita. E dali ela foi levada para outros lugares, e naqueles tempos Samuel é que ministrava. Irmãos, Samuel não era levita. E nem era sacerdote. O povo de Deus chegou a um ponto tal que não havia sacerdote, descendente de Arão. O que havia era um outro servo fiel de Deus, Samuel, escolhido antes de nascer. Não para oferecer sacrifícios, mas para ser juiz em Israel. A tal ponto chegou o povo de Deus naqueles tempos. A ponto de a arca ser levada por inimigos de Deus. E a ponto de alguém que não era levita ter que substituir os levitas. Substituir o sacerdócio de Arão. Ele não se intrometeu dentro do templo. Mas Samuel, ele julgou na cidade de Gilgal, na cidade de Betel, de Mispa e de Ramá. Se ele circundava e tentava fazer um trabalho para Deus ali. Mas a coisa estava muito feia. Bom, depois que Saul mandou matar os profetas de Nobe, só não morreu Abiatar. Vocês lembram dessa história, né? Então
Então o tabernáculo foi removido de Kiriat Jearim para Gibeão, onde ficou até que Davi resolvesse levar a arca para Jerusalém. Então Davi construiu um outro tabernáculo. E isso agora já eram 400 e tantos anos depois que aquele primeiro foi construído. Então imagina em que situação se encontrava o primeiro tabernáculo. E nesse meio tempo parece que andaram construindo um templo de portas, assim como esse aqui, né? Um templo com fixo. E Davi, zeloso, muito zeloso, resolveu levar a arca para Jerusalém. Mas no seu zelo, depois de tanto tempo, sem ter um ritual sagrado, conforme Deus pediu, Davi cometeu um gravíssimo erro. Quem deveria levar a arca e como devia ser levada? Ninguém mais estava lembrando disso. Resolveram no zelo fazer uma coisa errada. Construíram um carro de bois novíssimo, com todo o capricho. E assim foram levar a arca e Deus não aceitou. Morreu um homem, Uzá. Porque quando passaram por algum lugar, o carro de bois se desequilibrou e a arca ia cair no chão. A gente poderia dizer, graças a Uzá ela não caiu porque ele segurou a arca. Mas por que Uzá foi morto então? Porque ali estava tudo errado. Zelosos, mas errados. Então a arca ficou fora do templo por mais um tempo. E até que foi mais tarde, daí sim, de modo correto, levada para Jerusalém, posta numa nova tenda que Davi construiu. A pergunta que eu faço agora, irmãos, onde está essa arca hoje? Ela foi levada dali para o templo de Salomão, que agora nós acabamos de ler antes, né? Quando eles puseram a arca ali, Deus se manifestou e se manifestou em tamanha glória que eles não puderam entrar no templo de Salomão, esse de 87 bilhões de dólares. Mas, irmãos, aconteceu de novo a tragédia. O povo de Deus não seguiu aqueles mandamentos que estavam escritos naquela arca. E vieram os babilônicos e invadiram o templo e destruíram o templo, que não sobrou pedra sobre pedra. Esse foi o primeiro templo, não foi do ano 70, foi o primeiro, destruição de Babilônia. E a arca ficou aonde? Desta vez a arca não foi para as mãos dos inimigos. Judeus zelosos pegaram a arca e a esconderam e nunca mais ela foi encontrada. Mas ela está por aí. Ela está em algum lugar. Aqui está o comentário bíblico adventista do sétimo dia, na página 1109. Está escrito assim, trecho de Ellen White. O precioso registro da lei foi colocado na arca do testamento e está lá ainda seguramente escondida da família humana. A arca que estava no templo. Ninguém mais sabe onde está, mas está escondida. Está nesse planeta. Irmãos, eu me arrepio quando me lembro disso. Existem nesse planeta duas pedras com a caligrafia de Deus, com o texto que Deus escreveu. Não está num museu ou numa praça pública, ou não sei aonde, para que não seja observado pelos curiosos que não estão a fim de obedecer aqueles mandamentos. Ela está escondida. Mas o seu texto está escrito aqui. Aquilo que nós precisamos saber, isso está ao nosso alcance, cada um tem a sua Bíblia, está ali. Escrito direitinho. E olha só o que mais está escrito aqui. Mas no tempo apontado por Deus, Ele trará essas tábuas de pedra a fim de serem testemunho para todo o mundo, contra o desdém para com seus mandamentos e contra o culto idolátrico de um falso sábado. Irmãos, na medida que nós fomos distribuindo esses livros e formos dando o nosso testemunho e pregando e ensinando, com cada vez mais poder do alto, a uma certa altura desses acontecimentos, esta arca reaparecerá e esses mandamentos reaparecerão. Para dar testemunho que Deus, isso aqui fui eu que escrevi. Obedeçam aquilo que eu ordenei
e não aquilo que sei lá quem resolveu alterar e dizer que agora o que é alterado é o que tem valor. Mais de menos dia isso aparecerá. Quando? Não sabemos. Mas então vem a pergunta: o que estava no lugar santíssimo do segundo templo, que foi reconstruído 70 anos depois da destruição do primeiro? Vocês já se pensaram sobre isso? Foi reconstruído o templo no mesmo lugar, né, no mesmo sítio, e havia ali o lugar santo e o lugar santíssimo. E a arca estava onde? O lugar santíssimo estava vazio. Não tinha mais a arca e nunca mais apareceu ali a glória de Deus. Em lugar do lugar santíssimo, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para oferecer ali o incenso, ele colocava naquela pedra, onde deveria estar a arca dos 10 mandamentos, o incenso, para simbolizar que ali uma vez esteve a arca do Senhor, o trono de Deus, que não estava mais. Aquele lugar estava vazio. Irmãos, por causa da infidelidade, o trono de Deus ficou vazio no templo onde as pessoas buscavam a Deus. Que o nosso templo não fique vazio por causa da infidelidade em relação àquilo que Deus deseja. Então, vamos voltar àquela inauguração, no versículo 22, 8, versículo 22. Vejam só, pôs-se Salomão diante do altar. Agora, Salomão vai fazer uma oração, e nós vamos tirar alguns trechos daquela oração. Impressionante. Pôs-se Salomão no altar, lá do lado de fora do templo, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor de Israel, não há Deus como tu em cima na terra e embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que maravilha de palavras são essas. Vamos ver no versículo 27, um pouquinho mais adiante. Mas de fato habitará Deus na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Irmãos, o Deus do céu manifestava a sua presença ali, mas como Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então Ele está aqui. Será que Ele se manifesta aqui? Se formos obedientes, como Salomão falou, então sim. Vamos para o verso 30. Agora Salomão faz pedidos. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar, ouve do céu. Lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Irmãos, por 5 vezes nesta oração, Salomão pediu que Deus perdoasse. Porque, óbvio, irmãos, Salomão conhecia a história do povo de Israel anterior e estava antevendo a história do seu povo, inclusive dos nossos dias. A coisa que mais nós necessitamos é perdão. Que vem deste templo, aquele que ama, o que mais deseja é perdoar. Vamos seguindo adiante. Vejam no versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os que entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Vamos agora adiante nos outros versos. E na terra onde foram levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, e na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolhestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Que maravilha de oração, irmãos. Não é? Irmãos, se nós nos lembrarmos que Deus, o Deus desses mandamentos,
que nos pede obediência. Mas se nós desobedecermos, se algum amigo nosso desobedecer, não importa onde tenhamos chegado, se nos pegarem, nos aprisionarem, se nos exportarem, se nos mandarem para não sei aonde, se ali nos arrependermos. O pedido de Salomão foi 5 vezes. Ouve e perdoa. Por que Salomão estava falando aqui alguma bobagem? Não. Salomão conhecia Deus. Essa altura ele conhecia muito bem. O tempo de Salomão, olha só que coisa interessante, irmãos. Eu quero introduzir isso agora, nesse momento, talvez pouca gente soubesse disso. O templo de Salomão foi construído aonde? Na eira de Araúna. Isso está em 2 Crônicas 3, versículo 1. Mas quem era esse Araúna? Ele não era um israelita, ele era um jebuseu. Um dos habitantes de Jebus, que depois se transformou na cidade de Jerusalém. Local, escutem só, no Monte de Moriá. E sabe o que aconteceu tempos atrás no Monte Moriá? Foi exatamente naquele local que Isaac quase foi morto, quase foi sacrificado. Aquele foi o lugar da construção do Templo de Salomão. Então, irmãos, veja como Deus cuida das coisas. Aonde foi quase sacrificado o filho da promessa, ali se simbolizava o sacrifício do Filho de Deus. E dali, assim como Isaac representava ter recebido perdão, dali saiu o perdão para todas as pessoas. Como é lindo. Hoje, aquele lugar está ocupado por uma mesquita muçulmana, a mesquita de Omar. Bom, as palavras finais de Salomão quais foram? 8:57. Senhor, nosso Deus, seja conosco assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline os nossos corações para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que nos ordenou a nossos pais. O que Salomão pediu é aquilo que nós estamos tanto procurando fazer, né? Ser obedientes ao nosso Deus. Vamos para um dos últimos versículos, o de 66. É o último versículo do capítulo 8 de 1 Reis. E no 8º dia desta festa despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres de coração, e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Esse foi um dia de alegria. Né? Um dia em que o povo, a inauguração, 7 dias de inauguração, e agora o povo volta para casa alegre, feliz, porque viram que Deus estava com eles. Irmãos, esse é o sentimento que nós devemos ter hoje em nossos dias, porque eles voltaram para casa, mas nós estamos prontos para voltar para casa ao nosso Pai. Muito próximo está essa viagem. E essa não vai ser uma viagem, ai, que coisa que eu deixei para trás, a minha casinha tão querida, tão bonita, a minha plantação. Não, nós vamos olhar para frente. Para irmos ao templo, não aquele construído aqui na terra, mas para vermos não a arca construída aqui na terra por mãos humanas, se bem que as tábuas foram escritas por Deus, mas sim para ver as originais. E sabe, o que nós poderemos fazer lá no céu? Não sei se você vai fazer isso. Talvez não precisa, né? Mas se quiser pode fazer. Comparar as originais com a cópia que está ainda aqui na terra. Serão idênticos. Todos aqueles que guardarem os 10 mandamentos, incluindo o sábado, terão a oportunidade de confirmar que a cópia que está aqui na terra, que está transcrita nos 10 mandamentos, na Bíblia, os 10 mandamentos da Bíblia, são as originais do céu, que estão lá. Todo aquele que guarda esses mandamentos, se for obediente, poderá fazer isto. Então, por que o tabernáculo era tão sagrado? Por que tanta reverência naquele lugar, irmãos? Por causa dos 10 mandamentos. Por causa daquelas 2 tábuas que Deus escreveu. Mas o que há de especial naquelas 2 tábuas? Mais que 10 mandamentos. Os 10 mandamentos significam o caráter do próprio Senhor Deus. É assim que Ele é. Os 10 mandamentos explicam como Deus é.
E quando a Bíblia nos pede para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo, o que ele está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, obedeça esses mandamentos, que então você se tornará mais semelhante a Ele, teu Criador. Por isso, aquele lugar era tão sagrado, porque ali estava o caráter de Deus. Aqui eu vou ler um trecho de Ellen White. O Senhor deu-me uma visão do santuário celestial. O templo de Deus estava aberto e no céu, e vi a arca de Deus. Ela viu. Coberta pelo propiciatório. 2 anjos estavam de um lado e do outro, com as asas sobre o propiciatório e as suas faces voltadas para ele. Lá, anjos de vivos, de verdade. Aqui na terra eram anjos de ouro. Isso informou-me o meu anjo acompanhante. Representava toda a hoste celestial olhando com reverente terror para a lei de Deus que tinha sido escrita pelo dedo de Deus. Irmãos, o que simbolizava aqueles 2 anjos, um de cada lado da arca, olhando para dentro da arca, onde estavam os 10 mandamentos? Simbolizava a reverência do universo para com aqueles mandamentos. E até hoje, no céu, e para todo sempre, no céu, 2 anjos, não de ouro, mas anjos vivos, estarão fazendo isso em nosso lugar. Então, assim como eles observam com reverência santíssima aqueles 10 preceitos, nós também devemos fazer o mesmo. Abram suas Bíblias em Apocalipse 11, versículo 19, para o nosso último versículo desta manhã. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos, os 10 mandamentos são uma transcrição do caráter de Deus. Por isso eles são imutáveis. Por isso a obediência deles nos torna mais semelhantes a Ele, que é o nosso Criador. Deus jamais muda, porque Ele é perfeito. Portanto, esses mandamentos jamais mudam, porque eles também são perfeitos. Obedecê-los é fazer a vontade de Deus, e Deus é amor. Que assim seja, então, com a experiência de cada um de nós, e que por essa experiência, que isso resulte em um testemunho aos outros que também sintam o desejo de serem completos, seres perfeitos, como nós estamos cada dia mais buscando e conseguindo ser. Amém.